Ferrari, eu sou professor titular do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. É um prazer enorme estar aqui abrindo os trabalhos do ano de 2025, nossas reuniões científicas e clínicas. Estamos transmitindo hoje pelo YouTube, pelo canal YouTube do Departamento de Psiquiatria, e nós temos uma grande honra de termos esses trabalhos iniciados com uma pessoa que nós temos muita admiração, que é o professor Marcos Ferraz, que vai nos falar sobre a história da psiquiatria. Ele se formou na escola, foi titular é um titular do Departamento de Psiquiatria, foi reitor pro tempore da Unifesp em 2008 e 2009, foi coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no governo do Franco Montoro, foi da diretor nacional de saúde mental do Brasil, que na época se chamava DINSAN, foi secretário adjunto de saúde em 1991 e 1992, e ele, com muito orgulho de todos nós, foi um presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, muito querido, entre 1980 e 1983. Mas nós temos também uma grande satisfação de termos na plateia, na audiência, o professor Itiro Shirakawa. Por favor, Itiro, vem aqui. O professor Itiro Shirakawa e o professor Marcos Ferraz foram as pessoas que iniciaram a psiquiatria aqui no CAISM, na época em que dividiam as enfermarias da Escola Paulista com a Faculdade de Medicina da Santa Casa. Então, o Itiro, eu fiz a apresentação formal do Marcos, mas o Itiro vai contar muito mais do que esses títulos, o que é o Marcos Ferraz, o que foi essa dupla, né, entre Itiro e Marcos. Bom dia a todos. Obrigado, Jair, por me chamar aqui à mesa. E, na verdade, se eu for falar do Marcos, eu vou fazer a palestra no lugar dele, porque tanta coisa que teria que falar sobre ele, né? Mas, resumindo o resumo, o Marcos foi o primeiro ex-aluno a entrar no departamento, e eu fui o segundo. A história é a seguinte: na época, o departamento estava sob a chefia do professor Darcy de Mendonça Uchoa, um dos maiores psicanalistas da época, né? E do meu ponto de vista, o Marcos pode falar melhor, foi muito bom, porque ele permitiu, no caso ao Marcos e eu, como ex-alunos, vamos dizer assim, colaborar com o departamento. Eu acho que se não tivesse sido o professor Darcy, talvez o professor Carvalhal Ribas, talvez nós não teríamos sido aceitos e feito a carreira. Mas eu não tenho que falar de nós, mas do Marcos. Marcos eu considero o irmão mais velho, e nós formamos uma dupla durante muito tempo, em toda a época que o professor Jair falou, né, ele na coordenadoria, eu no departamento, fizemos várias parcerias. Apenas uma correção: nós não dividimos o leito aqui com a Santa Casa. A gente tinha uma unidade psiquiátrica no Hospital Geral, também graças ao Marcos, um convênio com a Secretaria da Saúde, com o professor Luiz Cerqueira, e de 72 a 76 foi fechada. Aí voltamos aqui para Vila Mariana, onde tivemos momentos épicos, vamos dizer assim, e até um filmezinho de 20 minutos que o professor Ronaldo recuperou
contando o nosso trabalho aqui na unidade psiquiátrica aqui da Santa Casa. Eu não aguento, Marco, vou falar um pouco mais, em vez de falar de você, contar um pouco da unidade. Era uma unidade caótica, né? Totalmente caótica, em que o ECT era feito na frente de todos os pacientes, né? Então, no leito, ia fazendo ECT em série, né? Um horror dos horrores. Quer dizer, isso a nossa enfermaria contribuiu para o isolamento, para pelo menos começar um tratamento mais humanístico. Mas é isso. Eu vou, sem mais delongas, passar para o Marcos. Se depois, durante a apresentação, tiver alguma coisa, eu posso tentar esclarecer. Então, o Marcos Ferraz, meu grande parceiro na Escola Paulista de Medicina. Bom dia a todos. Eu agradeço esse convite de vir aqui para fazer a minha última apresentação como ex-docente, na medida que eu tenho 86 anos, e a prudência me obriga a dizer, essa será a minha última apresentação. Por isso, eu tenho que agradecer, inicialmente, o acolhimento que tive no departamento com o professor Darcy e com a doutora Cléo Lichtenstein, que está viva ainda, tem quase 100 anos. Eu tenho que agradecer, nesse instante, e rapidamente, ao meu eterno companheiro Itiro, pois vivemos juntos e ele já deu essa pequena amostra. O meu mais antigo aluno, eu quero agradecer em nome de todos os alunos que tive, quem é? Del Porto. Os meus companheiros, que eu posso colocar assim, de psiquiatria, que eu levei para as primeiras apresentações, está aqui o Blaiter, o Miguel, que foram também nossos, naquela época, residentes. Eu queria também agradecer, nesse instante, aos meus companheiros de viagem, essa viagem eterna que fizemos, que era Ulisses Viana, Salvador, Otton Bastos, Paulo Vazarruda, Luiz Cerqueiras, entre tantos, todos falecidos. Eu quero agradecer também a Flávia, nossa secretária, que nos ajudou de forma imensa, nos ajudando nesse momento que somos analfabetos digitais, cuidando dessas questões todas. Vamos, então, à história da psiquiatria dentro de um ponto de vista que eu compartilho. Em primeiro lugar, é preciso entender que aquela questão básica de que nós, psiquiatras, encarceramos os pacientes, não é verdade. A humanidade, as cidades, na medida que se tornaram maiores e mais complicadas da sua convivência, os pacientes de transtornos mentais, os tuberculosos e também aqueles que tinham lepra, eram colocados de lado. Portanto, na psiquiatria nasceu dentro disto, não fez isto. Quem estudou lepra, ele trabalhou com lepra, não fez o leprosário. Ele nasceu e trabalhou ali. Esse é o princípio fundamental que eu vou olhar como dentro de história. Daí eu me coloco numa discussão permanente com a antipsiquiatria, que nos culpabiliza o tempo todo com relação a essas questões. Me pediram para falar sobre a história da psiquiatria. Por favor, eu queria... Você me faz isso? A minha incompetência digital é imensa. Se, para falarmos de história de psiquiatria, é fundamental que a gente entenda que a psiquiatria, sendo ciência, ela vai ser formada através de pessoas como essas. Sair do geocentrismo, que é ptolomaico, que é bíblico, aperfeiçoar o telescópio, o discurso do método de Descartes, a lei de gravitação universal, o sistema de classificação. Sem esse sistema de classificação, seria impossível a psiquiatria. O Darwin, com a origem das espécies, nos faz entender o mundo real como ele é.
Mendel, com a genética e suas leis, tudo isso monta. No século XVI ao século XIX, vai montar aquilo que é a base de ciência. O próximo, por favor. Ela se organiza. E como se organiza? Se nós olharmos um ponto de vista ocidental, é com Pinel. Obviamente, o oriental teria dado um outro tipo de percepção, que é uma característica da história. A história não é um discurso da verdade. Há uma interpretação histórica. E Pinel, por que é considerado aquele que cria, de certa forma, a observação psiquiátrica? Porque ele usa um método. E método, vocês vão, principalmente os residentes, quando tiverem alguma questão e uma pergunta, vão conversar, alguém vai dizer, precisa fazer um método para verificar se essa observação é verdadeira ou é falsa. Método. E Pinel introduz o método de observação. Ele olha os pacientes, descreve o paciente. E, possivelmente, eu encontro em Esquirol a descrição do método. Está ali. Observei os fatos, etc., estão ali. Cijo meus fatos, liguei pelas afinidades, quer dizer, não quero interpretá-los. Isso gera uma série de... com o método Baillargeon, Forêt, vão trabalhar e já começam a descrever, usando esse simples método observacional, o quê? A loucura de dupla forma, loucura circular. Loucura de dupla forma, loucura circular. Então, já temos uma ideia de que isso possa ser. Por quê? Simplesmente houve um método descritivo. Beir, já muito jovem, mais ou menos na mesma época, vai observar um fato curioso. Ele, já tendo o microscópio, ele vai fazer o quê? Ele vai observar uma inflamação crônica da aracnoide. É um imenso espaço de discussão na época. As doenças mentais têm uma estrutura física. Na verdade, ele estava vendo, era uma paralisia geral progressiva, sífilis cerebral, que era, até então, até o advento da penicilina, estava na mão dos psiquiatras, em razão dos problemas psiquiátricos que eles tinham. E ele pode dizer que cria essa noção de que há alguma coisa de orgânica dentro de alguns quadros psicóticos. Há uma intensíssima discussão. No próximo, por favor. A psiquiatria se organiza agora de uma maneira muito mais articulada. Você vai encontrar Kraepelin, que eu acho que poderia dizer, a figura central. Por quê? Porque ele também usa um outro método. Ele muda o método. Que método ele vai usar? Além da descrição pineliana, ele vai usar um outro método. Ele vai ver o critério evolutivo. E, nesse critério evolutivo, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar e descrever a demência precoce e a psicose maníaco-depressiva. Num livrinho que eu tenho, que eu, quando estive uma vez na França, comprei lá, em francês, porque o original é alemão, há uma descrição lindíssima dele, num pequeno livro que eram das aulas dele. Aulas que possivelmente sejam assim, demonstrativas, como são as aulas, hoje não mais, mas no meu tempo eram demonstrativas com clientes. Eis e falando, o primeiro doente que nos apresenta é um homem de 21 anos, estava prestes a entrar na universidade, agora ele não está nem aí, ele vai descrevendo. E quando ele descreve, você vê, esse paciente é um esquizofrênico, usando uma nova nomenclatura, que não é mais dele, já é mais recente. E nesse aspecto é que nós vamos olhar, aí nesse mesmo livro ele vai descrevendo outros que ficam tristes, que melhoram, que ficam tristes, que melhoram. Está lá psicose maníaco-depressiva, transtorno bipolar, enfim, hoje muda de nome, mas está aí a descrição por mim. Ele é tão importante que, de certa forma, ele dá a característica fundamental para os sistemas classificatórios modernos. Mas a psiquiatria precisava de uma linguagem. Delírio, alucinação, quer dizer, linguagem. E essa linguagem vai ser feita, então,
Poli Jaspers, na psicopatologia geral, que os mais antigos estudavam nele. Nesse aspecto, eu acho importante olharmos, é que, a partir daí, nós temos que olhar também que a psiquiatria, para se formar como tal, ele precisa de um outro ator, ou um outro autor, Freud. É Freud que muda de método. Nós sempre temos ideia do método. Se vinha pacientes com dificuldade, internados, com dificuldades e tudo mais, o outro vinha pacientes que comunicavam com perfeição suas ideias, seus conflitos. Usando o método, ele transforma a psiquiatria, dando a psicanálise, que vai dar uma influência imensa na psiquiatria, na psicologia, no cinema, no teatro, na vida. Durante muitos anos houve um conflito entre os dois, e é uma intensa bobagem. Freud, Kraepelin e Freud, são a cara e a coroa da mesma moeda. Um vendo de um jeito, o outro vendo do outro. É impossível dissociá-los. E isso eu acho que é a vantagem que temos. O próximo, por favor. Como é que chega a psiquiatria no Brasil? Agora nós vamos trabalhar, ela chega extremamente de forma muito tardia. A psiquiatria chega com Dom João VI. Mas antes, e o que acontecia antes disso, nesse Brasil colônia? Na verdade, havia alguns físicos, que eram os médicos formados em Portugal, havia uns barbeiros que faziam sangrias. Essa era a medicina da época. Também alguns religiosos que tinham algum conhecimento de alguns remédios e tudo mais. A psiquiatria chega com a vinda de Dom João VI, e quem vem com ele? Vem a Dona Maria, que era a piedosa rainha, que tem um surto psicótico, do qual nunca mais se recuperou, e que passou a ser chamada e conhecida como Dona Maria a Louca. D. João é descrito como uma pessoa gorda, comilona, meio burra. É besteira. Faz parte das nossas... Ele é um homem esperto, saiu de lá com toda a corte, fugindo de Napoleão, e o Brasil recebe uma corte inteira. Ele era um país colonial, passa a ser um país em que abre os portos para as nações amigas, e aí ele cria duas faculdades de medicina, uma na Bahia e a outra já no Rio de Janeiro. É o começo da medicina no Brasil. Ela é tardia, se nós olharmos. Por favor, o próximo. O que vai acontecendo nas diversas cidades do Brasil? As populações começam a crescer. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma São Paulo, meados do século XIX, 1850, 1830, com 30 mil habitantes. Em 1960, 70, já tem 50 e poucos mil habitantes. Já começam os doentes mentais a incomodarem. A palavra incomodarem eu ponho entre aspas, porque é verdadeira. É uma descrição permanente. Começa a incomodar. Andam pela rua, fazem distúrbios. Precisamos cuidar disso. Vai para a cadeia. Sempre surge, então vamos criar um hospício. Essa palavra hospício, no Brasil, significa lugar de doentes mentais. Na Europa, hospício tem ligado também à noção hospício, ligado à hospitalidade. No Brasil, ela ganhou essa característica. E se cria o hospício da Avenida São João, uma pequena casa com de 10 a 20 pacientes, altíssima taxa de mortalidade, logo aquilo se torna impossível de lidar, vai se criar um novo lugar, que é já o Hospício da Várzea do Carmo, e mais a seguinte, um pequeno hospício também em Sorocaba, e logo a seguir o que vai acontecer? Vai se criar o grande hospício de Franco da Rocha, na virada do século XIX para o século XX.
eu trago sempre censos, mostrando o seguinte, o incômodo que, na verdade, os crescimentos da cidade vão ocorrendo, e vão acontecendo os leprosários, enfim, os tuberculoses, e nós vamos olhando por esse ângulo. O próximo, por favor. Em São Paulo, se eu conseguisse, se eu tiver competência, em São Paulo. Que São Paulo é essa? São Paulo de 62. Isso é o Pix, ele existe ainda. O Pix ainda existe. Esta ruazinha desce, que ela existe, aqui vem o Anhangabaú, com o seu riacho. Esta rua ainda existe, é óbvio que não assim, e está lá o Largo de São Francisco, a Igreja de São Francisco, e está ali também a Faculdade de Direito de São Francisco, que já existia na época. Então, eis a São Paulo que nós estamos falando, uma São Paulo daqueles pequenos hospícios que ali existia. O próximo, por favor. Aí, o que vai acontecendo, as cidades crescem. O Rio de Janeiro, por exemplo, capital, cresce, e todos se vão olhar depois sobre o aspecto higiênico, não tem, é terrível, porque a chegada de Dom João gera um enorme acúmulo de gente, entre aspas, de altíssima qualificação, vindo de Portugal, num país que não tinha esgoto, não tinha nada disso. Aí você começa a ter problemas, novamente, pacientes na rua, pacientes nos hospitais, nas santas casas de misericórdia, pacientes que começam a estar na prisão, um enorme movimento para buscar uma saída disso. E começa, então, o chamado asilo, ou período asilar. Está aqui, uma quantidade deles vai se formando, e eu coloquei alguns, porque, na verdade, cada estado vai formar o seu asilo. Todos eles começam assim, incômodo, discussão, reclamações, prisão, Santa Casas cheias, asilo, solução, asilo. O próximo, por favor. Aí, vejam só, se D. João faz as duas primeiras faculdades na sua chegada, as cátedras de psiquiatria, quer dizer, as cadeiras de psiquiatria, vão ocorrer com D. Pedro II, quando, quer dizer, passa D. João, passa D. Pedro I, D. Pedro I sai, vai D. Pedro II na sua maioridade antecipada, surge um enorme movimento, do qual Jobim, que era um dos fundadores da escola da Sociedade de Medicina, tem uma frase muito citada pela antipsiquiatria: aos loucos o hospício. Na verdade, ele dizia, há um incômodo, ele expressava o incômodo social, que depois nós vamos discutir mais ainda. A partir daí, você cria a cátedra, e Teixeira Brandão vai ser o catedrático, o primeiro catedrático do Brasil. Vejam só, Teixeira Brandão vai ser em 83. Vejam, na França, tinha mais de 100 e tantos psiquiatras franceses, tinha 21 cátedras na Alemanha. Naquela época, a Alemanha não era unificada, então, na verdade, cada lugar tinha sua cátedra. Veja como nós entramos atrasados dentro dessa perspectiva. Mas quem era, então, Teixeira Brandão? Um homem culto, capaz, inteligente, culto, seguia rigorosamente a escola francesa, que era uma característica de época, você tinha times. E ele, mais tarde, quer dizer, vai ser substituído por... Mas surge, mais ou menos na mesma época, uma figura que eu considero, e todos nós consideramos, não é eu que considero, uma figura mais importante, que é Juliano Moreira, que nasceu na Bahia, esteve um tempo na Bahia, depois foi para o Rio de Janeiro. Ele nunca foi catedrático, mas foi um dos maiores formadores de pessoas psiquiatras importantes, inclusive Franco da Rocha, para termos ideia da importância de negro, psiquiatra negro,
discutiu muito, culto, viajou pela Europa, que na época era dificílimo, apresentando trabalhos em várias conferências e tudo mais. E uma das coisas importantes de uma extensa obra que ele tem é a discussão que naquela época era muito frequente, que era essa discussão de que as teorias de origem da doença mental com negros e tudo mais, teorias racistas. Ele pode-se dizer que, então, na época, foi um dos melhores psiquiatras, uma psiquiatria símbolo, eu diria, muito mais do que o catedrático anterior. Ele representa a psiquiatria como um símbolo mesmo. E ele dirige o Hospício Nacional, quando ele sai, na verdade, ele sai por Getúlio Vargas. Veja que isso é uma história, mas a nossa história é tardia, então, para mim, ela é muito recente. Getúlio Vargas o tira, e ele tem uma característica. Que escola ele é? Da escola alemã, de Kreplin, etc, etc, etc. Isso é característica de época. Eu vou passando rapidamente. Eu vou colocar a figura símbolo, outra figura símbolo do Rio de Janeiro, Nise da Silveira. Falar da psiquiatria sem Nise é não falar em psiquiatria. Nise tem duas facetas importantes. A primeira é política, ela é comunista. Ela foi presa por ser comunista. E ela tem a segunda faceta, que ela é humanista. Ela tem um relacionamento intelectual com Jung, essa área. Ela vai fazer algo fantástico para a época, que é discutido, e aí tem toda uma discussão que não vou entrar nela. Ela não gosta dos tratamentos propostos, do jeito que eram feitos. Ela vai trabalhar com arte. E ela abre aquilo que é um universo da arte na psiquiatria, que melhora fundamentalmente os pacientes, principalmente esquizofrênicos. Alguns colocam, são muito ousados, que através desse método curava a esquizofrenia. Não curava, mas dava cidadania. E isto é importante. Os terapeutas ocupacionais sabem muito bem disso. É muito importante a arte e outras medidas dentro da atenção que progressivamente foi saindo da medicina e invadindo outras áreas para melhor sucesso no tratamento. Eu diria para vocês, terminando essa parte, esse Hospício Nacional logo se degradou, saiu de lá, foi para outro lugar. Essa parte importante que era dele vai virar a sede da universidade, hoje chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um pedacinho daquilo vai formar o Hospital Neurosífilis. Olha o nome, olha a importância da sífilis, que vai virar o Hospital Pinel, que é um hospital já, inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria nasceu lá. Outros nomes são importantes, Leme Lopes, por exemplo. É recente, eu conheci Leme Lopes. Me perguntaram quando ele morreu como eu o definiria. Eu o coloquei como sendo o último psiquiatra que conheceu a totalidade da psiquiatria. Falava sobre tudo sobre a psiquiatria. Aliás, o nosso Darcy Mendonça Uchoa também fazia isso. São pessoas que nós não temos mais um psiquiatra, e é impossível um psiquiatra se sentir dono da psiquiatria. Tal o tamanho, tal o problema da questão da saúde mental dentro da... Pois bem, o próximo, por favor. Veja, eu queria colocar, no período, quando nós falamos da psiquiatria asilar, eis um exemplo. Não preciso ler, né? Eu acho que todos estão vendo. Banhos de emborcação, sempre na presença de um facultativo, é claro. Diminuição de alimento, privação de visita, coletes de força. Quando nós olhamos isto, é um horror.
Porém, se olhar isso dentro de um contexto, como é que nós estávamos dentro do momento escravista? E como é que os escravos eram colocados? Como é que eles eram? Eles eram tratados desse jeito. Mas ainda, na educação familiar das grandes famílias, na escola tinha a palmatória, tinha o milho, que o menino burrinho, entre aspas, ajoelhava, tinha a palmatória, tinha... Dentro da educação do lar, era comum o uso da força, da chamada cintos, bater em criança. Isto nós olhamos e vamos dizer, é verdade, é assim que se pensava na época. Quando a gente tira e contextualiza, e eu sempre coloco um filósofo que dizia, eu sou eu e minha circunstância, Ortega y Gasset, quer dizer, nós somos a nossa circunstância, pensamos assim. Hoje nós pensamos diferente. E essa diferença dá a perspectiva histórica do mundo. Aqui, nós estamos vivendo um mundo escravista. Os escravizados sofriam isto. Esse mundo da tortura, da despersonalização. Os doentes tinham mais ou menos a mesma característica. Isso vai acontecer aonde também? Na tuberculose e, fundamentalmente, na lepra. A figura do leproso era uma palavra tão forte que se tirou para a hanseníase. Tão forte que era a questão de ser leproso. E, portanto, nós estamos olhando uma coisa que eu faço um pequeno parênteses. Quando a sociedade não sabe lidar com o problema, ela faz isso. Ela coloca em asilos, hospitais, enfim, dá um nome qualquer e ali fica colocado. A tuberculose e a lepra, as medicações são tão eficientes que eles acabaram. E hoje essa palavra, hanseníase, foi mudada em razão disso. Pois bem, o próximo, por favor. Vamos falar de São Paulo rapidamente, porque São Paulo, nós podemos falar de Franco da Rocha, que é o nosso símbolo de São Paulo. Por quê? Ele vai formar o Juqueri. E o Juqueri é visto, na época, como uma coisa moderna. Em 1912, um pequeno livro dele, ele conta como é que ele pensou o Juqueri. Ele era um homem culto, moderno, estabeleceu relacionamentos com Freud, inclusive, um homem culto. E uma das coisas interessantes é o modo com que ele concebeu. É preciso ter um lugar grande, é preciso que esse lugar seja saudável, é preciso que esse lugar tenha uma via férrea, porque havia essa noção de que deveria ficar meio longe da cidade. E tinha uma coisa espantosa para nós hoje, um rio. Para quê? Para jogar os dejetos. Está escrito lá, em 1912, para se jogar os dejetos. Apesar disso, Franco da Rocha traz o que há de moderno para lá. E esse é o aspecto fundamental, que nós vamos voltar daqui a pouco. Ele cria o hospital fechado, hospital aberto, colônias, laborterapia. E ele foi substituído pelo Pacheco e Silva, o professor Pacheco e Silva, que foi o primeiro catedrático da USP e o primeiro catedrático da Escola Paulista de Medicina. Pacheco e Silva, um homem conservador, trouxe uma série de... Trouxe o que havia de novo, porque ele era muito rico, e podia trazer, então, a eletroconvulsoterapia, as coisas mais modernas que aconteciam na Europa. A escola dele era fundamentalmente europeia. Ele prefaciou um livro, que é Psicanálise como sendo uma enganação do século. Prefaciou um livro, ele era absolutamente contra a psicanálise, mas na USP a psicanálise cresceu também. E, portanto, ele não conseguiu brecar, embora ele pessoalmente fosse... E tem um filho psicanalista. Não faço qualquer interpretação a respeito.
Vejam que quando a gente vai falar do Juqueri, São Paulo tem 239 mil habitantes. Na virada do século. Vai ter 2 milhões de habitantes 50 anos depois. E isso expressa aquele velha psiquiatria que vai formar o que os grandes asilos. O próximo, por favor. A terapêutica. O que era a terapêutica da época? Está aí, anotada. É tão precária, é tão difícil. Você vai ter malário. Qual é na paralisia geral progressiva? É zero você vai ter o coma insulínico para esquizofrenia. E Tiro e eu pegamos o restinho final dele, mas isso daí é uma outra história. Tchelet Vini traz a eletroconvulsoterapia, tão odiada por alguns, mas que, segundo os psiquiatras formados na década de 30, a eletroconvulsoterapia limpou os hospitais psiquiátricos da época, por uma razão simples. Uma depressão psicótica durava meses, 5, 6 meses, havia remissão espontânea. Depois voltava 1, 2 anos depois, remissão espontânea. Era assim que se tratava. E eu acho que quando eu coloco... Didier e Guiraud são dois psiquiatras que escrevem como se tratava a psiquiatria em 1922. Vejam, opoterapia é um extrato de glândulas. Extrato total do cérebro. Ouro coloidal. Na agitação, banhos prolongados, iocina, gardenal. Qual é a probabilidade de tratamento e de melhora de um esquizofrênico com esse tratamento? Era uma melhora espontânea. É absolutamente impossível, e nós estamos falando em 1922. Eu conheci um grupo enorme de psiquiatras formados na década de 30 e que, de certa forma, quando alunos aprendiam essas coisas. Ela vai mudar o quê? Com a revolução psicofarmacológica dos anos 50. Nos anos 50 sai a clorpromazina. Muda a psiquiatria. Surgem os tricíclicos. Nós usávamos os tricíclicos. Muda a psiquiatria. Surgem os primeiros ansiolíticos. Muda a psiquiatria. O carbonato de lítio surge na época, mas ele deu muito problema no começo, ele vai ser usado bem mais posteriormente. Mas você, a partir da década de 50, o psiquiatra tem algo a fazer, algo a contribuir que não seja uma expectativa e cuidados. Cuidar. Além de cuidar, agora eu posso, de certa forma, usar as medicações. Nessa época, ainda, faltava uma coisa importante, que era a chamada equipe de saúde mental, que está aqui, colocada aqui. Psiquiatra, psicólogo, ciência social, terapeuta ocupacional, todos eles participando de forma ativa na produção do bem-estar. Aquilo, na psiquiatria, você tinha a ocupoterapia, um parente antiquíssimo da terapia ocupacional. Vamos ocupar aqueles pacientes. O próximo, por favor. Veja, apesar de tudo, a arte na psiquiatria, você tinha várias questões surgindo lá. Franco da Rocha escreve a doutrina pansexualista de Freud. Manda para o Freud. Freud olha, lê, ou manda... Parece que ele tinha um certo... Ele lia espanhol, coisa que o vale. Eu sei que ele concorda, mas manda uma reclamação de que o título era muito feio, um título muito ruim. E ele muda o título para a psiquiatria, a psicanálise para os psiquiatras, etc. e tal, muda o título. E percebam que, volta e meia, os que atacam a psiquiatria, fundamentalmente, apontam ele como um grosseiro, um eletrochocador, aliás, é pré-eletrochoque, umas histórias incríveis que nós vamos
podemos um dia conversar a respeito. Lá aparece a laborterapia e o Osório César, a nossa contrapartida, Denise da Silveira, também comunista, é preso por ter essas ideias, e a partir daí nós vamos colocar, também no Juqueri, começa a aparecer também a Escola Livre de Arte, que vai dar futuramente ao Museu Osório César, que existe hoje, etc. O próximo, por favor. A ciência sai do Juqueri, não vou ler, leiam. São os professores que estão saindo de lá. Inclusive, os nossos professores daqui, Pacheco e Silva, Darcy de Mendonça Uchoa, etc, etc, etc. Todos eles saindo de lá. A ciência sai do Juqueri. A ciência muda. Aquilo que tinha, de certa forma, fora um núcleo de ciência, acaba se esvaziando e a psiquiatria de lá vai se tornando crônica, como os pacientes que ali viviam. Veja que a primeira crise do Juqueri é em 1939, mas o Juqueri consegue ter 16 mil internados. Isso é uma coisa absurda. Um governador chegou a visitar lá, sentiu-se até muito mal na época, Carvalho Pinto. Por quê? Porque tinha gente dormindo nas escadas, saiu em todos os jornais, mas o Juqueri era isso, 16 mil pacientes. Pacientes? Não. Era aquilo que se jogava para lá. E essa é uma característica gravíssima nossa, porque, de certa forma, o mundo já se revoltava com isso. E é uma coisa que seria quase que uma nova conferência a respeito do que estava acontecendo no mundo. Pois bem, no Juqueri acontece uma coisa interessante, que no estado de São Paulo tinha quase 39 mil pacientes internados, e no Juqueri, em 80, tinha 8 mil pacientes internados. Houve uma baita melhora no Juqueri? Não. Em 1980, nós estamos falando daquilo que foi o golpe militar, que acontece em 64. E a explosão dos hospitais privados e inampes dependentes, que vão ser espalhados por Bauru, Sorocaba, no estado inteiro, Ribeirão Preto, no estado inteiro. E os pacientes de lá, do Juqueri, foram transportados para lá. Como? Ao bel prazer. Com isso, pessoas que tinham famílias aqui perderam completamente qualquer ligação. Estavam agora a 100, 200, 300 quilômetros de São Paulo. Pois bem, nessa época, nós podemos sempre colocar assim, em 1960, São Paulo tinha 3 milhões já de habitantes. E o que vai acontecer em 80? Já temos 8 milhões de habitantes. A psiquiatria no mundo estava mudando. Nós vamos passar rapidamente por isso. Para nós, a psiquiatria não mudava. Eu tenho que tomar cuidado com meus horários aqui. Tenho ainda um pouquinho de tempo. Não mudava. A psiquiatria do Brasil não mudava. O próximo, por favor. E não conversava com o mundo. Essa é uma coisa, vejam só, e Tiro e eu trabalhamos com essa classificação. Alcoolismo, 3A, 3B, epilepsia 7A, 7B, eu acho que era assim. Esquizofrenia, 8A, 8B. Vejam que, até essa data, os nossos pacientes se tornam impossíveis, mas impossíveis de serem, por exemplo, trabalhados cientificamente, na medida que cada um recebia esse carimbo segundo a sua escola de origem. Se eu tenho uma escola A, eu sigo B, eu sigo C, eu vou trabalhar com os diagnósticos assim colocados. Isso não é tarefa minha, mas eu deixo para o Jair um dia comentar. E as neuroses, todos os autores, foram autores importantes da época. Adalto Botelho, Fábio Sodré, Aníbal Silveira, Leme Lopes, Darcy Uchoa, Jurandir Manfredini.
Em 40 fizeram isso. E isso continuou até nós conversarmos com o mundo. O próximo, por favor. Aí, o que vai acontecer? A psiquiatria não muda por enquanto. Ela não pensa, ela é antiga. E os pacientes vão acumulando. E qual é a solução? Vamos aumentar os cuidados. E aí surge o Pinel, Água Funda, Vila Mariana, na década de 40, 50, e que se entopem de gente de novo. É toda uma discussão que cabe o que seria a psiquiatria, da nossa psiquiatria, que colocada nesses anos. E porque a população vai crescendo e as práticas continuam as mesmas. As práticas continuam exatamente as mesmas. O próximo, por favor. Surge a antipsiquiatria. A história inicial dela já merece até uma conferência, em medida que começa com uma discussão lá já no início do século XX, mas nós podemos imaginar que a grande discussão ocorre após a Segunda Guerra Mundial, quando se discute a questão da humanidade, surge a questão feminista, surge a questão dos direitos humanos, surgem questões que vão chocar diretamente com aquela prática antiga da psiquiatria. A antipsiquiatria, no meu entendimento, é um discurso de interesse genuíno, mas, porém, eles têm uma característica curiosa. Eles culpabilizam o psiquiatra. Quando o psiquiatra ele está dentro desse processo. Ele está dentro desse processo. O psiquiatra não é quem cuidava de sífilis não é o responsável pelaquela quantidade de gente. Quem cuidava de tuberculose não era responsável. É o modo com que a sociedade se organiza. Eu diria hoje que a favela, por exemplo, representa a mesma coisa de vamos separar a população. Nós somos os cidadãos. O resto é resto. A psiquiatria traduz um pouco dentro da psiquiatria, dentro de todos os lugares, um pouco isto. Essa característica, vamos dizer, desse capitalismo que coloca um pequeno grupo como sendo privilegiado e desprivilegia aquilo. E joga-se para a chamada periferia. A psiquiatria era a periferia. A tuberculose era a periferia. A lepra era a periferia. O próximo, por favor. Aí eu acho que é uma discussão rápida que está acontecendo. Se na França, em 1960, o mote era proibido proibir, em São Paulo, no Brasil, é proibido discordar. Golpe militar, ame-o, deixe-o. Nós vivemos isso. A minha geração viveu isso. E surgem figuras importantes. Foucault, por exemplo, é super importante. Eu tenho uma leitura precoce de Foucault, quando visitava a França e quando cheguei a comprar o livro dele, nas primeiras edições, e é um homem importante. É claro que você tem que interpretá-lo de uma outra... Ele não é psiquiatra, ele faz apenas o que ele faz a história. É um ponto de vista que é absolutamente respeitável. Porém, pode-se discordar de um ponto de vista. Não há ser obrigatório adotá-lo por inteiro. Mas Lang, Cooper, todos esses, Thomas Szasz escreve algo que é inacreditável. A doença mental é um mito. A doença mental é um mito. Portanto, diz claramente, a psiquiatria é uma coisa que não tem o menor sentido. Ele vai antigo, e vocês encontram isso, podem encontrar isso procurando.
quando ele já mais idoso, descreve que os transtornos de atenção não são doenças, não têm que ser tratados. Coitados dos meninos que não tratados. Como é que eles evoluirão na escola? Pois é, a psiquiatria tem esse caráter. O próximo, por favor. Antes só de lidar com isso, eu tive com... Basaglia veio, e Basaglia foi uma pessoa importante. Ele é considerado antipsiquiatra, mas ele mesmo se diz, e numa conversa que ele teve, que ele não é antipsiquiatra, muito pelo contrário, ele é um psiquiatra, apenas um reformador da psiquiatria. Quando veio no Brasil, e ele veio aqui algumas vezes, mas uma delas, muito importante, volta, por favor, isso. Ele volta aqui em 79, no 3º Congresso Mineiro, e vem e visita um grande hospital psiquiátrico da época, um horror da psiquiatria. E ele faz realmente um discurso muito grande, muito bom, muito importante. Eu tive com ele, conversei com ele, com as nossas dificuldades linguísticas, é claro, mas conversei com ele. Não é um antipsiquiatra. Agora, um grande humanista que já tinha uma percepção clara que o hospital psiquiátrico daquele jeito era impossível. Mas nós vivíamos o quê? Na ditadura do ame e o deixo. Agora, voltando eu vou falar numa psiquiatria humanitária já, humanista. E por que vou falar de Luiz Cerqueira? Porque Luiz Cerqueira é uma pessoa fundamental para nós. Ele faz um convênio, por exemplo, conosco, e a nossa residência se deve, de certa forma, a isto. O Itiro já mencionou a importância dele aqui. E ele tinha uma visão interessante, porque ele fazia parte da psiquiatria comunitária, a perspectiva dele. Falava em equipe multidisciplinar, emergência psiquiátrica. Ele foi coordenador por um pequeno período e propôs tudo isso, mas estava em plena ditadura e, naquele momento, foi o momento que o Juqueri foi desmembrado, etc., etc. Mas foi ele que deu o norte para toda uma equipe, do qual, com certeza, eu sou um filho dele. O próximo, por favor. Na época, ainda só voltando, mas não precisa voltar, Gentili de Mello, por exemplo, dizia assim que o doente mental, naquela época, ele era um cheque ao portador ao empresário de saúde. E era isso mesmo que acontecia. Na ditadura militar, até se você trabalha com o ame e o deixo, imagine quem não tem nem o direito de fala, o que aconteceu com ele. Há uma repressão política, há o AI-5, vocês mais jovens não sabem o que pode acontecer, mas quem assistir aquele filme hoje, que já foi bastante agraciado, vai perceber nesse filme o desaparecimento de um homem e vai aparecer, ou ainda estou aqui, uma percepção clara daquele momento. Havia uma questão que eu só faço questão de colocar, a permuta de hospitais privados e o Juqueri. Para vocês terem ideia, o que era a permuta? Um doente prestes a morrer no hospital privado, pegava-se numa ambulância, levava para o Juqueri, pegava um paciente corporalmente saudável e trazia para o Juqueri. Era esse o processo que acontecia. O próximo, por favor. Quando eu pego a coordenadoria, eu tirei um colosso de fotos, pedi para tirar, para mostrar como estava ocorrendo lá. Era isto. Essa é a melhor fotografia que eu tenho, porque ela não expressa dezenas de pessoas despidas, não expressa pessoas deitadas, ela expressa um desnudo, que era muito comum, um com a roupa da época, um gatinho vendo, e olha a parede, nas paredes todas sujas, isto era o Juqueri. Pois bem, o próximo, por favor. Com a redemocratização, nós vamos encontrar, eu tenho mais 5 minutos,
Com a redemocratização, nós vamos reencontrar, ainda dentro da ditadura, o Rio de Janeiro com Brizola, Franco Montoro aqui, na Bahia, vamos encontrar a possibilidade da discussão, de ampliação do discurso dentro da... E esse é o ponto essencial da nossa conversa. Sem políticas públicas adequadas, não é o psiquiatra, não é a ciência social, não é o terapeuta profissional, não é o psicólogo que vai resolver o problema. Realmente, políticas públicas é uma questão fundamental de governo. Foi claramente a aplicação das ideias de Cerqueira. Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais em centros de saúde. Aumento de ambulatórios, emergências psiquiátricas, isso que aqui tem hoje. Criação do primeiro CAPS, os NAPs em Santos. NAPs seriam os núcleos de atenção psicossocial. A humanização de hospitais psiquiátricos. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vai ocorrer. Essa 8ª conferência já é num período mais democrático, do qual até participei, e seria objeto de uma conferência, uma discussão belíssima que ocorreu lá dentro. E aí nós vamos encontrar a Lei Paulo Delgado, que é uma lei que foi muito discutida. O departamento discutiu naquela época, nós fomos a favor, com a ressalva de que era a frase final, que era terminar com todos os hospitais psiquiátricos, porque nós sabíamos que aquilo ia ser discutido, e de fato foi. No governo Fernando Henrique sai a lei que existe até hoje. O próximo, por favor. Essa foto tem para mim eu paro, respiro. Aquele cara de azul que está lá sou eu. O que eu estou fazendo ali? Estou abrindo o primeiro CAPS. Primeiro CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Que nome eu ia dar? Tinha que dar o nome de Luiz Cerqueira. Quem está lá, aquela senhora que está ali, todos podem ver ali, é a viúva de Luiz Cerqueira. Ele tinha morrido recentemente. Esse foi o nome que nós demos, e eu tenho um imenso prazer, um imenso orgulho de ter dado esse nome. E ele muda, a ideia de CAPS muda. É claro que ele precisa ser repensado, é claro que ele precisa ser modernizado, é claro que ele precisa ser rearticulado, mas ele muda fundamentalmente a psiquiatria. O próximo, por favor. Aqui eu coloco de forma muito rápida a evolução. E eu escolho São Paulo por uma questão de que eu poderia fazer isso para o Brasil inteiro. Veja, 85, 86 vem a reforma da secretaria, se cria os ERSAs. É curioso, porque eu era coordenador, eu era ordenador de despesa, eu dava dinheiro. Eu passo a ser supervisor. As pessoas dizem, mas você está perdendo poder. É assim que se faz, você tem que perder poder. E eu passei a ser supervisor na área de saúde. O número de ambulatórios vai crescendo, e vocês acompanham os leitos, 29, 26. Em 2015, eu fui visitar o Juqueri e tive uma imensa surpresa, maravilhosa surpresa. Veja que em 2015, eu tinha no Juqueri, aquele Juqueri que eu recebi com 8.000 pacientes, tinha 134 pacientes. Um tempo médio de internação de 37 anos. Foi isso que eu recebi, que eu vi. E o que vai acontecer? Por uma imensa alegria de nós, psiquiatras. O Juqueri fecha em 2021, e mesmo acontecendo com o Engenho de Dentro, chamado na época já de Nise da Silveira. Isso é, os grandes hospitais fecharam. A discussão de hoje, daqui para frente, é política, nós vamos discutir, vamos brigar, A pensa uma coisa, B pensa outra. Porém, dentro da democracia, é possível, de fato, discordar, que eu acho que é uma palavra mágica para quem tem idade como a minha. E
Eu quero, nesse instante, no próximo, por favor, verificar, por exemplo, o próximo. Veja, eu deixei isso daqui para uma eventual discussão. Leiam. Esse foi o nosso primeiro catedrático da USP e primeiro catedrático nosso. E por que eu coloco isso em discussão? Aquele velho cuidado com o que a gente pensa. Cuidado para que nós não contaminarmos ciência com os nossos preconceitos. Ele trouxe coisas boas para o país. Ele era um homem culto, trouxe coisas boas. Ele trouxe fundamentalmente a psiquiatria europeia para o país. Porém, ele era um homem conservador. Eis o que ele pensava. O perigo amarelo. O que ele pensava das mulheres. Esse eu deixo para vocês lerem com cuidado. Eu quero agradecer muitíssimo o convite para essa minha última palestra, da qual eu me despeço e passo daqui para frente a frequentar essas cadeiras que eu gosto tanto. Obrigado. Eu trago esse livro para vocês, fica para o departamento, quem quiser, fica à disposição de todos. Nossa, eu consegui falar no horário. Marcos, sem comoção, não tem emoção, né? Sem emoção não vale a pena, não é? Então, olha, super obrigado por ter aceito esse convite, não é? Deixa eu ligar aqui no... Liga para mim, já desliguei aqui, ainda bem que tem assessores modernos aqui. Pessoal, está aberto a perguntas, não é? Temos até meio-dia para o debate. Contar um pouquinho só do Juliano Moreira, eu vou mandar para vocês um editorial que nós publicamos há alguns meses atrás, o Naomar Almeida, a Lili Schwartz, que entrou na Academia Brasileira de Letras, e nós estamos levantando a história do Juliano Moreira. Ele fez medicina de 1896 a 1891. Ele entrou na faculdade de medicina com 14 anos. Era um negro, filho de uma escrava, que trabalhava na casa de um professor da escola de medicina, ali no Pelourinho, né, na Bahia, e ele fez uma tese de mestrado que eu li inteira sobre sífilis. Naquela época, ele tinha citações em latim, francês, inglês, italiano e alemão na tese. Eu não sei como ele conseguia, né? Ele entrou com 14 anos na faculdade, aos 19 anos ele produziu essa tese sobre sífilis. Depois ele teve tuberculose e ele foi para a Europa. E na Europa ele conheceu Kraepelin, conheceu Freud, conheceu as principais correntes de psiquiatria e trouxe para o Brasil Kraepelin e Freud. Mas ele se distanciou da academia. Alguma coisa deve ter acontecido. Naomar e eu estamos tentando pesquisar isso. Não vou falar das fofocas, mas ele veio para o Rio de Janeiro e ficou. Mas antes ele foi para a Europa e ele casou com uma alemã, com uma enfermeira alemã, veio para o Brasil falando alemão fluentemente e ele recebeu o Einstein no Brasil, que publicou uma história super preconceituosa sobre ele. O Einstein era preconceituoso, né? E ele voltou e fez o Juliano Moreira, e naquela época ele foi a pessoa que começou a democratizar a psiquiatria, porque ele era uma pessoa muito rica intelectualmente, uma pessoa muito interessante. Nosso primeiro psiquiatra é um psiquiatra negro, filho de uma escrava, o que
me dá muito orgulho de estudar, né? A força com que esse homem conseguiu naquela época, né? Com poucos recursos. Foi fundador da Academia Brasileira de Ciências, né? E, enfim, ele, na época, aí tem uma passagem muito bonita, que ele atendeu o Lima Barreto, no hospício, no hoje chamado Pinel. E o Lima Barreto, se vocês conhecerem um pouquinho de história dele, ele tinha um problema muito grave de alcoolismo, de dependência ao álcool. E aí, no livro Confissões do Hospício, o Lima Barreto cita, não é, que durante a internação ele recebe um homem afável, uma pessoa diferente, que se chamava Juliano Moreira, e que deu para ele papel e lápis para que ele continuasse escrevendo dentro do hospital. Enfim, são muitas histórias interessantes, não é? O professor Marcos, quando chegou aqui no estado de São Paulo, quantas equipes de saúde nós tínhamos? Praticamente zero, né? E aí o professor Marcos foi realmente muito importante na disseminação das equipes de saúde mental pelo estado de São Paulo. Hoje nós devemos ter mais de 1.000. Não foi. Não foi importante. Importante foi Franco Montoro. Importante foi a democracia. O importante é ela traz pessoas. Ela não expulsa pessoas. Nós temos, então, não ponham em mim coisas que eu não tenho. Eu sou um homem do meu tempo. Eu tive a sorte de, num instante, aquele instante, o país começa a se democratizar por São Paulo, com um grande... Ele é um liberal, ele não era um homem de esquerda, ele era um homem de centro, mas ele era um homem democrático. E tem uma passagem com ele que é quando o Juqueri está numa crise danada, propõe a privatização do Juqueri. Aquilo dá uma discussão dentro do grupo. E eu sou convidado para participar. Eu digo, eu não sou do grupo, eu não sou secretário, eu sou apenas um coordenador. Ele diz, mas você é o que mais entende do assunto. E quando eu discuti que ele não podia ser privatizado, ele tinha que ser extinto, ele cuidou disso e o Juqueri pôde ser extinto. Levou 30 anos, mas foi extinto. Senão nós teríamos um problema de 8.000 pacientes espalhados por dezenas e dezenas de psiquiatras. Eu acho que o CAPES não foi uma ideia genial de alguém, foi um grupo que pensou isso. Mas isso muda. Portanto, não dê para mim algo que eu não mereço. Mas, Marcos, você foi pioneiro, não é? Na fundação do CAPES e na expansão das equipes de saúde mental, na atenção primária, não é? Na formação de equipes que estavam pela primeira vez fazendo uma aproximação com a comunidade, né? Mudando um paradigma da medicina. Todos nós participamos disso, né? Todos nós, o departamento... Você participou? Eu sei. Não, você me chamou para ir lá e eu estava lá, né? Eu estava ajudando, né? Foi a primeira vez que nós fizemos o seguinte, nós botamos um sistema de identificar todos os pacientes que estavam internados por muito tempo. Então, pela primeira vez, nós começamos a identificar quais são os casos e o que nós poderíamos fazer para desinstitucionalizar, né? Então, conjuntamente com o movimento de todos, mas nós nunca fomos contrários a isso. A única coisa que a gente sempre foi contra é achar que você vai ter um sistema de saúde sem um lugar para internar casos agudos. É só ficar aqui no pronto-socorro um pouquinho, né? Quem não tem conhecimento disso, né? Vai saber que nós precisamos de um lugar para casos agudos. Mas qual que é a nossa ideia? Interna pelo menor tempo possível e retorno para a comunidade, e reabilitação. Mas você não tem
um local, se não existe isso de acabar com hospitais ou o que nós defendemos hoje, né, enfermarias psiquiátricas em hospital geral, que aí o Itiro, também nosso professor titular, desenvolveu essa ideia que há 40 anos atrás, né, foi a primeira enfermaria de psiquiatria em hospital geral, mostrando a nossa cara, né, mostrando que nós tivemos como departamento de psiquiatria, né, um papel importante na história da psiquiatria brasileira. Fizemos isso com todos os outros colegas, né? Mas o Itiro e o Marcos tiveram um papel muito importante. Está aberto, pessoal? O Itiro vai falar um pouquinho. O Marcos disse que não foi ele, mas, na verdade, com o trabalho dele na Coordenadoria de Saúde Mental e depois secretário adjunto e tal, ele propiciou, sim, a implantação de todo o sistema de equipe multidisciplinar e o CAPS. E com relação a uma última intervenção minha, o Marcos, eu tenho que dar o depoimento de uma atitude super importante do Marcos. Ele me designou, junto com a Ana Maria Malik, a inspecionar o Juqueri. E aí nós encontramos, pela primeira vez na vida, eu vi aquele catatônico de livro, que na hora que abriu-se como é que chama? O quarto forte, tinha um catatônico agachado, que estava lá agachado há anos, ele não se mexia para nada, né? Pedimos para ele levantar, nada, ele ficou naquela posição de estar agachado. Relatamos isso para o Marcos, aí ele depois, por telefone, não me lembro, ele falou, Itiro, não tem jeito, a gente proibiu o paciente ficar no quarto forte, mas o hábito é tão grande, né, que sempre tinha gente no quarto forte. Aí o que o Marcos fez? Derrubou todas as portas do quarto forte. Quer dizer, o gesto à la Pinel. E isso tá na minha memória até sempre. Obrigado, Itiro. Madalena? Eu queria agradecer ao professor Marcos, né, por nos agraciar com a sua última palestra, mas eu não acho que é a última, tá? E também fazer o comentário de que eu tive a honra de estar lá em Franco da Rocha, fui contratada pelo ERSA 14, né, na época, e uma das missões do serviço social naquela época era localizar, né, ajudar nessa identificação e ajudar essas famílias esses pacientes a voltarem aos seus familiares. E eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui com vocês hoje, né? O professor Itiro fez parte importante dessa história, a professora Ana Maria Pita também, que foi alguém que acabou trazendo a ideia dos CAPs e da reforma psiquiátrica naquela época, né? Então, eu só quero dizer o quanto que me orgulho da nossa história dentro da psiquiatria. Obrigado, Maria. Vou só colocando uma questão. A questão passa por origem. Origem. Qual é a minha origem? A Escola Paulista de Medicina. E o seu pai também, né? Você nasceu, você cresceu em hospital psiquiátrico. Eu evitei colocar isso. Meu pai foi psiquiatra, formado em 1936. E a expressão que eu coloquei, e que a vida da eletroconvulsoterapia, que vai surgir, e ele faz um dos primeiros trabalhos a respeito, a eletroconvulsoterapia limpou um hospital. Metade do hospital tinha depressão, meses, tem alta, foi embora. Mas, voltando à questão, Ana Pita, por exemplo, que eu visitei recentemente na Bahia, é uma pessoa fantástica. Aliás, foi o grupo dela que trouxe a ideia de vamos discutir um novo modelo. Discutimos e saiu o CAPS. O CAPS foi o Marcos que fez? Não. Foi o secretário de Saúde.
Eu cheguei para lá e disse, tem esse projeto, tem esse local que vai entrar uma secretaria qualquer. Vamos fazer? Vamos. Por que aqui perto? Porque só para começar tem que ser perto do centro, para ter uns médicos de primeira qualidade, depois vamos espalhar. A ideia de espalhar os CAPs foi uma coisa também fantástica, e vem da democracia. E outra coisa importante, que eu acho que eu terminaria dizendo é isso. A função da universidade é criar gente para isto, para além das carreiras docentes, que sejam capazes de manejar CAPs, sejam capazes de manejar hospital-dia, sejam capazes de manejar estas coisas que vocês estão vivendo hoje, pronto-socorro e tudo mais. Isso é papel da universidade. A universidade que não cumprir isso, nós não deveríamos chamá-los de universidade. Temos mais alguns minutinhos. Esse livro fica... O primeiro que chegar leva. Então. Eu tenho já. Roda. Vamos lá, pessoal. Aproveitem, temos alguns minutos. Blaisito. Quem foi o seu orientador, Marcos? Você fez doutorado na psicobiologia, né? Mas o Itiro já foi aqui, né? Eu fui orientador do Itiro. Você foi orientador do Blay. O Blay foi o primeiro, eu fui o segundo. Só dar isso na mão dele. Aqui é curioso, né? Acho que essa questão, a história da psiquiatria, acho que você estava comentando, mas ela cria uma comunidade de pais e filhos, digamos assim, da formação, né? Eu acho que, de uma certa forma, a escola, ela forma pessoas a partir de um determinado ponto de partida, né? E dessa maneira, eu acho que eu tenho muitos pais, vamos chamar assim, psiquiátricos, né? Que acho que vem dessa herança que você comentou. Então, acho que não é uma pergunta, é só um testemunho que eu acho que eu vou dar, que eu identifico o Marcos, né, como uma figura parental da psiquiatria para mim, como outros, né? O Jair, o Itiro, o Del Porto, o Ladislau e tantos outros, não quero nomear todos, mas eu acho que eu sou filho direto dessa herança. E acho que eu não estou falando só por mim. Eu acho que todos nós aqui, acho que eu represento, acho que é uma fala de alguns outros colegas, não é? Que acho que identifica essa linhagem, não é? E eu acho que eu sou recebedor dessa linhagem e acho que sou transmissor dessa linhagem. Quer dizer, eu acho que isso foi uma herança positiva, né, que se transmite de geração para geração. Então, eu reconheço isso, né, identifico isso, e acho que sou grato. Talvez não só o que você está falando, Marcos, mas talvez a gente tenha uma herança, né, talvez mais longa, né, de psiquiatras ilustres, né, que, de alguma forma, a gente é portador dessa herança. Não é? E, nesse sentido, acho que é mais um depoimento, né, de como isso é efetivo do ponto de vista da formação das pessoas. Eu acho que a Escola Paulista, de uma certa forma, é capaz, né, de ter uma massa crítica bastante relevante, capaz de formar gerações de psiquiatras. Eu acho que a gente está sendo testemunho disso. Marcos, tem uma pergunta do pessoal que está seguindo na internet, do Gabriel Compri Nardi. Sensacional apresentação, professor. Fiquei curioso com o período em que ainda havia práticas hoje não mais utilizadas. Exemplo, coma insulínico. Qual era o racional por trás dessas práticas? A prática você está pedindo racionalidade para uma época completamente da não ciência, quase. A ideia de que o sono e o coma poderiam produzir melhoras é uma ideia que, na época, lhe parecia interessante. Da mesma forma
que a eletroconvulsoterapia sai até de um erro. Eu acho que achava-se que, na época, aqueles que tinham convulsão, os epiléticos, não tinham depressões e tudo mais. E a ideia de trazer uma convulsão através de um procedimento inicialmente farmacológico e depois elétrico, foi uma mudança extraordinária para a psiquiatria. Da mesma forma que hoje, existe a lógica que nós estamos pedindo, ela não existe, existem observações. Por exemplo, hoje nós temos tratamentos modernos para depressão que praticamente estão acabando com a perspectiva da eletroconvulsoterapia, talvez a curto e médio prazo. E o que vem? Da onde vem? Vem de uma outra observação, de que um determinado produto anestésico e até com problemas com relação a uso e abuso, de repente se torna um instrumento eficaz. Portanto, eu acho que vem um pouco de tipos de observações. Buscar a observação lá no passado significaria não uma visão historiográfica, mas às vezes até de adivinhação, coisa que eu não consigo fazer. Professor Ari. Bom, eles pediram para vir aqui para frente, eu só queria comentar que eu participei do curso do Marcos, eu estou aqui desde 2005 no departamento. Eu fui seu aluno no curso de História da Psiquiatria. E eu tenho que confessar, quando eu entrei nesse curso, eu falei, poxa, eu quero aprender psicopatologia, eu quero aprender os novos fármacos, para que eu vou estudar História da Psiquiatria? E Marcos foi um dos melhores cursos que eu tive em toda a residência. Eu acho que todos nós que passamos por esse curso aprendemos muito. E nessa sua aula, a gente aprende ainda mais, porque nós somos parte desse processo de construção histórica, né? A história é uma construção social, é uma construção dinâmica, e a psiquiatria é uma prática. Se nós não entendermos de onde nós viemos, o que aconteceu, o seu contexto histórico, a associação da psiquiatria com a sociedade, os cuidados que nós temos que ter com isso, eu tenho medo desse futuro. Mas se nós entendemos essa história e vivemos essa história continuamente, através desses grandes mestres que a gente tem aqui, do Marcos, da sua história, a gente pincela um pouco do tal do método que você comentou. A psiquiatria é uma prática, nosso objetivo é cuidar de pessoas. E a prática mostra que nenhuma teoria consegue explicar o cuidado como um todo. O psiquiatra tem que ter um pouquinho de Freud, tem que ter um pouco do Kraepelin e tem que ter humildade. E isso acho que você tem muito, né, Marcos? Quando a gente vê toda essa construção que você teve na sua carreira e esse legado que você deixa para a gente. Então, obrigado por essa aula de hoje, obrigado pela essa construção possível de uma história da psiquiatria, em que o psiquiatra resgata sempre esse valor do cuidado ao próximo, com humildade e com respeito às diferenças. Em nenhum momento você criticou nenhuma linha de conhecimento apresentada aqui. Olha que coisa maravilhosa nos tempos de hoje, a gente poder discutir Freud, a gente poder discutir Kraepelin, com o que eles têm de potencial, a antipsiquiatria, com o que tem de bom, com o que tem de ruim, com suas limitações, mas sem perder o norte. Eu acho que isso é um valor, Marcos, que você deixa para a gente. Eu tenho certeza que esse departamento de psiquiatria, a psiquiatria que é praticada aqui, deve muito a esse tipo de atitude, e eu espero e me comprometo a dar sequência a isso, tá, Marcos? Muito obrigado. Eu tenho que fazer um esforço muito grande para não sair daqui com uma ideia engrandecida. Não, eu sou uma pessoa que minha formação foi em Carline, em psicofarmacologia. Eu entrei num departamento que tinha terapeutas ocupacionais, que já tinha um grupo de psicólogos. Nós podíamos ter algumas diferenças, e tivemos diferenças, mas, ao mesmo tempo, soubemos criar uma aliança. No meio de crises, dificuldades e tudo. Não é uma perspectiva de que nós não somos suficientemente importantes para ditarmos alguma coisa. Nós fazemos parte de uma equipe. E a equipe tem uma palavra mágica que serve para a política: democracia. Não tem ninguém que mande e o outro obedeça. Uma equipe é fundamental. E eu tenho muito orgulho desta equipe. Quando ele veio de Londres, eu estava desesperado na coordenadoria. Precisava de alguém que cuidasse, entendesse
coisas ligadas a uma área muito desconhecida da época. Ele chega e resolve. Eu peço para o Del Porto tem um grupo de psiquiatras cronificados em medicação. Você não poderia dar um curso para eles? Lá vai a Escola Paulista e faz um curso para eles. Esse aspecto que eu acho que nós tínhamos e temos de bom, e que Jair e depois vocês todos estão construindo. Não podem, se há coisa que eu pediria não percam isso. A Escola Paulista de Medicina, o Departamento de Psiquiatria da Unifesp, tem que ser esse lugar democrático, onde todas as vozes serão respeitadas, até a discordância, porque ela nos ensina muito de que nós não somos onipotentes. Eu agradeço muito e continuo considerando, é a minha última palestra. Os meus neurônios já estão dizendo, está na hora de parar. Olha, você está com dificuldades, pare. E eu obedeço o que o corpo manda. Obrigado, Marcos. A gente começou hoje a primeira reunião dos departamentos de psiquiatria e foi uma abertura incrível com o professor Marcos Ferraz, falando sobre a história da psiquiatria e sobre a nossa história aqui da psiquiatria da Unifesp. Foi um grande prazer e algo que a gente leva para todos os nossos alunos e residentes que estão chegando hoje. Foi isso. Obrigada. Bom, eu acho que a psiquiatria, diferentemente das outras áreas médicas, é uma área muito dinâmica, né? Que ela vai se reatualizando e acaba se reinventando, né? Às vezes até de décadas em décadas. Então, acho que é uma área que conhecer a nossa história é muito importante para a gente também construir o nosso futuro. Então, acho que hoje a gente teve uma oportunidade excelente com o professor Marcos, para a gente entender assim, como que foi a história da psiquiatria no Brasil de uma pessoa que não só sabe da história, mas como também viveu e atuou nela. É uma honra participar dessa aula inaugural na psiquiatria da Escola Paulista, com alguém que participou ativamente da história da psiquiatria. Para a nossa prática clínica é fundamental saber o nosso passado, como a nossa especialidade é vista e quais são os nossos próximos caminhos. E aí conhecer a história possibilita a gente pensar no nosso futuro também. Olá, eu sou Madalena, sou assistente social aqui no CAISM da Vila Mariana e é uma honra imensa, foi um prazer maravilhoso aí estar participando dessa aula, né? É uma aula inaugural, mas depois de 40 anos de profissão, eu quero deixar os meus registros também na história da psiquiatria. Foi maravilhoso escutar o professor Ferraz falar hoje acerca do trabalho e eu gostaria muito de deixar as minhas contribuições também para a ciência, né? E para isso que eu estou aqui, né? Quero participar aí da dissertação de mestrado e com isso deixar os meus registros também na história da psiquiatria. Meu nome é Ana Elisa, eu sou terapeuta ocupacional, ingressando agora na pós-graduação do mestrado. Gostaria de agradecer ao professor Marcos, né, pela disponibilidade, né, por trazer aqui para nós um pouco da história que eu já ouço dentro de casa, né, que minha mãe já traz para mim, que eu já tenho aprendizado em relação à reforma psiquiátrica, em relação a toda essa mudança, né, da história da psiquiatria, e dizer que foi muito útil conhecer mais detalhes dessa história.